Mas ele já começou a... Pode começar. Pode. Boa tarde a todos. Senhores e senhoras, presente a essa comissão extraordinária, designa para oitiva das testemunhas arrolada nesta comissão especial de inquérito que tem por objetivo apurar precariedade e irregularidade dos serviços prestados a esta empresa, pela empresa Gilmar Barros da Silva, Saúde Diagnóstico. Esclareço às testemunhas aqui presentes que os senhores estão diante de uma comissão especial de inquérito e que deverá dizer a verdade sobre palavra de honra sobre o que soube e o que lhe for perguntado. De acordo com o parágrafo 342 do Código Penal Brasileiro, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade é crime punível com pena de reclusão de 1 ano de 1 a 3 anos e multa. Nesse sentido, informo os senhores que não há a possibilidade de omissão ou recusa na prestação de qualquer informação requerida por esta comissão, sob pena de crime de desobediência e desacato. Ressalto que esta comissão especial de inquérito é sabedora que todos os indivíduos têm o direito a não autoincriminação, isto é, o direito de não terem que falar ou produzir outras provas que os incriminem. É oportuno frisar que a elucidação dos fatos aqui apurados serão corroboradas por outros meios de provas legalmente obtidas, constituídos. Esta comissão não tem poder de interferência na relação contratual com o município, mas sim o dever de apurar os fatos e, ao final, relatar que tudo que foi apurado e remeter aos órgãos competentes. Somos representantes eleitos pelo voto popular e a independência dos poderes deve ser preservada. Finalmente, esclareço que esta comissão especial de inquérito está amparada nos ditames do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 24, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 77 do Regimento Interno desta Casa de Leis, ou seja, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Em continuação, peço para que o Dr. Paulo César da Silva, procurador-chefe desta Casa de Leis, proceda às perguntas dos membros desta comissão e a todas as testemunhas. Boa tarde a todos. Como o presidente acabou de informar a todos, a nossa função aqui é investigar, apurar detalhadamente o que vem acontecendo com relação aos resultados dos exames da empresa investigada. Não temos aqui poder de julgamento, só de apuração. Então, a finalidade da oitiva das testemunhas é contribuir com todo o conteúdo para que nós possamos fazer, ao final, um relatório correto, justo e tomar as providências que são cabíveis, que será oficial os órgãos competentes. Nada mais que isso. Então não precisa aqui ficar temeroso, né? Basta falar a verdade. O que não souber, pode falar não sei, tá? Mas omitir a verdade pode causar algumas complicações. Então peço às testemunhas que zelem por isso. Fale somente a verdade, o que não souber, pode falar que não sei. Chamo para depor a doutora Gisele Magalhães Nantes de Via. Você está vendo?
Doutora Gisele, boa tarde, tudo bem? Doutora Gisele, como eu já falei, ela está aqui para contribuir, né, para as apurações da nossa comissão especial de inquérito. Algumas perguntas serão feitas. Nós aqui nós não somos médicos, então nós vamos tentar. Alô? Nós vamos tentar fazer as perguntas técnicas, né? Pode acontecer de alguma pergunta não ser tão técnica, faça a experiência profissional da doutora e a senhora puder ajudar na resposta, a gente agradece. Doutora, qual o seu nome completo e a sua formação profissional? É Gisele Magalhães Nantes de Luzias, sou médica, trabalho com endocrinologia. Tá, então eu vou responder a segunda, que qual seria a sua especialidade em endocrinologia, né? Há quanto tempo a depoente desempenha suas funções no município de Guapimirim? Desde 2014. Há quanto tempo a depoente exerce suas funções no Centro Especializado de Especialidade de João Arruda? Desde 2014. A depoente, eu estou falando depoente, tá? Até esqueci de falar, eu vou tratar todos aqui como depoentes, tá? Os testemunhos. A depoente é responsável técnica do Centro de Especialidade de João Arruda? Sim. Doutora Gisele, consta nesses autos que deram origem a essa CPI, o memorando 62/2024 de sua autoria, onde registra que ocorreram expressivas queixas sobre alterações nos exames de âmbito laboratorial. Diante desses fatos, eu pergunto: estas alterações laboratoriais, comparadas a outros resultados realizados em laboratórios diferentes, interferem na forma e modo de tratamento a ser passado ao paciente? Com certeza. Na ocorrência do resultado laboratorial com diagnóstico errado, pode ou induz o médico a erro que pode influenciar no acompanhamento do paciente? Sim. Essas alterações de diagnóstico laboratoriais inconsistentes, realizadas pela empresa investigada aqui, Gilmar Barros, que é a Saúde Diagnóstico, observado pela... as alterações de diagnóstico laboratoriais inconsistentes, realizadas pela empresa investigada, observado pela depoente, já ocorre há quanto tempo em média? Olha, exatamente o tempo eu não saberia te dizer, mas já há mais de um ano que eu venho observando alterações. Vou colocar aí uma faixa de uns 2 anos já para cá. A depoente sabe informar quais os tipos de erro mais frequentes nos resultados de exames laboratoriais fornecidos pela empresa investigada, observados pela depoente? Na minha prática, eu consigo ver o principal seria a parte hormonal e a hemoglobina glicada, que é um exame que, para um acompanhamento de um diabético, faz toda a diferença. Então, eu consigo observar, percebi em várias ocasiões exames que não eram compatíveis com o paciente. Só saberia nos informar quais as causas desses erros? Um exemplo, erros pré-analíticos, analíticos ou pós-analíticos? Não saberia. Quais os impactos desses erros na saúde do paciente? Então, na medicina, a clínica é sempre soberana, tá? Só que na endocrinologia, por exemplo, falando pela minha área, faz muita diferença a avaliação laboratorial. Porque, por exemplo, como eu citei a hemoglobina glicada, é ela que me fala se o meu tratamento do diabetes está ou não consistente com a melhora do paciente, né? Então, quando você pega um exame e o exame vem que está tudo normal e na verdade não está, eu estou deixando de levar um tratamento com o paciente, levando a prejuízos momentâneos e futuros, né, com comorbidade do excesso do açúcar ou da diminuição. Então, o meu tratamento faz diferença, inclusive
a adequação de dose de tratamento se o exame estiver errado. A depoente poderia avaliar, dentro de seu conhecimento técnico e profissional, considerando o tempo de prestação de serviço médico a este município, se o serviço prestado pela empresa investigada atende à demanda de saúde de modo satisfatório ou insatisfatório. Ao meu ver, né, eu vou falar como avaliação pessoal insatisfatória. Esses erros de diagnóstico, que nós falamos dos resultados dos exames laboratoriais, constatados pela doutora, foi comunicado à empresa investigada e à diretoria do posto João Arruda? Foram comunicadas à diretoria do posto João Arruda. Só sabe informar quais procedimentos foram tomados depois disso? Não sei informar. Eu estou aqui na parte final, doutora Elisele. A pergunta é a seguinte: a depoente deseja acrescentar informações que possam colaborar com a conclusão dos fatos apurados na presente Comissão Especial de Inquérito? Só quer acrescentar alguma coisa, senão ele foi perguntado, mas só deseja acrescentar? A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que essa avaliação das alterações dos exames feitos não foram só pela minha parte. Como responsável técnica, eu tive alguns profissionais que chegaram até mim falando a alteração em relação à especialidade deles. Então, essa parte laboratorial, ela vem sendo percebida como insatisfatória em vários âmbitos das especialidades diferentes. Então, eu acho que isso é importante, porque não é só na endocrinologia, tá? Então, houve divergências entre exames, né, às vezes avaliado em outros lugares e nesse laboratório, em todas as especialidades. Talvez não em todas, mas em algumas que chegaram a mim para fazer a reclamação. Ok, agradeço a sua presença, tá? Muito obrigado pelo depoimento. Chamo para depor a doutora Joelma Bispo Martins da Rocha. Boa tarde, doutora Joelma. Boa tarde. Obrigado por ter comparecido. Doutora Joelma, qual o seu nome completo e a sua formação profissional? Meu nome é Joelma Bispo Martins da Rocha, eu sou médica. Qual a especialidade médica da Eu depoente? tenho duas especialidades registrados no Conselho Regional de Medicina, em Clínica Médica e Hematologia e Hemoterapia. Há quanto tempo a depoente exerce suas funções no município de Guapimirim? Desde 2012. Há quanto tempo a depoente exerce suas funções no Centro de Especialidade de João Arruda? Desde quando eu passei no concurso de 2014. Qual a área de atuação do hematologista? Qual seria essa área da hematologia? Eu faço a avaliação das anemias, de toda a produção medular, das anemias, das leucopenias, trombocitopenias ou o excesso de produção. Então, a avaliação da hematopoiese, que é a produção de sangue, seja normal ou não, a avaliação de leucemias e linfomas e de fatores, doenças da coagulação, hemostasia e coagulação, que seriam sangramentos e tromboses. Qual é o tipo de doenças que são tratadas por hematologista? Então, todas as anemias, as doenças linfo e mieloproliferativas, leucemias, linfomas, as hemoglobinopatias e algumas doenças raras que ocorrem em hematologia, algumas síndromes raras. Doutora Joelma, o que originou aqui essa Comissão Especial de Inquérito foi o registro que foi perguntado à doutora Gisele ainda agora sobre expressivas queixas sobre alteração de exames laboratoriais da investigada. Então, eu vou perguntar à senhora, na ocorrência de um resultado laboratorial com diagnóstico divergente, pode induzir ou induz o erro médico ao ponto de influenciar no tratamento, do acompanhamento do paciente? Você quer saber se o resultado do laboratório vai induzir a um prejuízo ao paciente? Isso. Na minha área, óbito.
A depoente tem conhecimento se essas alterações de diagnóstico laboratoriais inconsistentes realizadas pela empresa investigada, observado pela depoente, é frequente? Muito. Quais os tipos de erro mais frequentes nos resultados de exames laboratoriais fornecidos pela investigada, observado pela depoente dentro da sua área de atuação? Anemias que não ocorrem, trombocitopenias que não ocorrem, que seriam plaquetas baixas, leucopenias que não ocorrem, divergência nos índices hematimétricos com os índices de anisocitose em comparação com a contagem de reticulócitos, basicamente, e não há aviso de células imaturas, que são células blásticas, que para mim, no meu caso, seriam primordiais, porque indicariam a presença de uma doença muito grave, que seriam as leucemias agudas. E esse laboratório não me avisa no exame se há presença ou não dessas células. A depoente, então, poderia avaliar se os serviços prestados por esse laboratório são satisfatórios ou insatisfatórios? 100% insatisfatório na minha área. Doutora Joelma, eu estou chegando aqui ao final. A senhora deseja acrescentar algumas informações que possam colaborar com a conclusão dos fatos apurados nesta comissão que não foram perguntados? Sim. Eu trabalho com outros laboratórios com certificação internacional e nacional. Os outros laboratórios que eu atuo, porque no caso das doenças hematológicas, nós temos restrições em relação ao tratamento. Os tratamentos geralmente são de alto custo e terciários, e hospitais que tenham um nível de, de tratamento superior. Nós não tratamos leucemias agudas a nível municipal, e sim no nível terciário, num grande hemocentro, ou, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer. Por isso a importância do aviso de células jovens. Todos os exames hematológicos que ocorrem, que eu recebo, eu sou obrigada a repeti-los. Na repetição do exame, para confirmar o que está acontecendo, a alteração, é que nós passamos a observar a discrepância. Não há um laboratório ou uma rede que eu trabalhe ou que eu tenha conflito de interesse. Isso vai depender de qual laboratório, que um simples hemograma completo se eu possa pagar. Na repetição do laboratório que eu preciso, que seja certificado. Porque se eu tiver que mandar para o doutor Jung, chefe de serviço de oncohematologia, leucemia cutânea, no INCA, eu preciso de exames laboratoriais que sejam confiáveis para ele também. Daí a minha necessidade de ter um laboratório com certificação e que tenha segurança na execução dos seus exames. Porque se eu não repito e lá eles repetem em laboratório certificado, o paciente volta no mesmo pé que foi. E eu sou considerada incompetente, porque eu não faço o diagnóstico corretamente. Uma outra coisa, não há aviso de pânico. O que é isso? Quando um laboratório de qualquer tipo de laboratório, seja intra-hospitalar ou que trabalha a nível ambulatorial, observa uma situação emergencial, uma hemoglobina muito baixa, que pode levar ao óbito de um paciente. Por exemplo, eu pedi um hemograma completo, hemoglobina 5, e o paciente também tem outras comorbidades. Essa hemoglobina pode levar o paciente a uma síndrome chamada hipercinética e um infarto agudo do miocárdio. Eu tenho que ser avisada imediatamente, com um aviso de pânico, do resultado encontrado. A mesma coisa quando o número de células segmentadas estão abaixo de 500, porque isso pode incorrer em infecção grave, sepse e morte no paciente hematológico. Mesmo porque o laboratório não sabe por que aquele número de segmentados está baixo, tem quimioterapia envolvida,
isso não é a parte dele, mas ele tem a obrigação de me avisar que está muito fora daquilo que é esperado de um resultado normal. E a mesma coisa ocorre no número de plaquetas. Se o número de plaquetas não está dentro do esperado, seja abaixo de 50 mil, que aumenta o risco de sangramento espontâneo no paciente, eu tenho que ser avisada. E se for abaixo de 10 mil, imediatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece rotineiramente. Esse laboratório, inclusive, não faz isso, é a dosagem dos fatores da coagulação. Eu atendi uma criança há um período atrás, de 1 ano de idade, cheio de hematomas, e logo de cara eu pedi os fatores da coagulação, era uma hemofilia A grave. Então ele tinha ausência total, menos de 1% de produção do fator 8. O laboratório me ligou 14 vezes no mesmo dia. Essa criança, quando eu atendi o telefone, porque foi num sábado, eu atendi às 21 horas, entrei imediatamente em contato com a mãe. Na segunda-feira, essa paciente, o bebê já estava no serviço de coagulopatias e hemofilia no Hemorrio, com entrada porta aberta para tratamento. Foi muito importante o seu esclarecimento. Porque tudo que envolve a hematologia, dependendo da iatrogenia do exame apresentado, incorre em risco de morte. A gente está falando de anemia, mas, por exemplo, um hematócrito que normal seja até 45%, esse laboratório não referencia qual literatura que é utilizada para manifestar que literatura a que se refere esses resultados. Nós utilizamos o sistema europeu, nós utilizamos o sistema americano e com referências bibliográficas. Ele não me apresenta isso. Então eu não sei os limites dentro da normalidade que ele me apresenta, que referência bibliográfica dentro da literatura que seria considerado normal ou não. Isso é uma observação. Então eu tenho que ir escolher qual literatura e eu dependo da minha experiência para andar dentro daquele valor que é considerado normal ou não. Eles não me dão sinal de alerta, não identificam a bibliografia utilizada, não me dão sinal de células imaturas, então é muito fácil, nesse sistema atual, dentro da hematologia, que é uma especialidade muito difícil e complexa, eu perder um paciente por um erro laboratorial. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Senhora, já aconteceu alguma vez, em virtude desses erros, aqui no município de Guapimirim, sobre seus cuidados, algum óbito? Não, aquilo que eu saiba diretamente, não. Estou vendo, o que acontece eu vou explicar para o senhor como é que funciona, como eu funciono. Eu recebo, então, pacientes com supostas doenças hematológicas. Então, eu parto de um exame muito simples, que é um hemograma completo. Só que eu tenho que repetir esse exame. Eu tenho que repeti-lo pelo menos uma vez para constatar se esse exame está normal ou não, se aquela alteração é esperada ou não, em comparação com o quadro, os sinais e sintomas que o paciente apresenta. Às vezes eu tenho que fazê-lo rapidamente, não posso esperar, então ele já é encaminhado para o hospital, para ser repetido no hospital. Se esse paciente tem um poder aquisitivo um pouco melhor, e dependendo da emergência que se trata, ele repete num laboratório de padrão, que eu possa conversar com os outros hematologistas para análise desse caso. Eu recebo os pacientes muito anemiados, não, por exemplo, aqui sim, mas nesse caso eu já encaminho imediatamente para o hospital. Então, de uma certa forma, eu ainda não tive óbito neste município por isso. Que eu saiba, não. Presidente, diante de todos os esclarecimentos que a doutora Gama nos passou,
para mim foi um aprendizado até na medicina. Quero saber se os novos membros querem fazer alguma pergunta. Então, doutora Joelma, a senhora está dispensada. Muito obrigado pela sua contribuição, tá? Chamo para depor a senhora Crislaine Vieira Rodrigues Rosa. Rocha. A Crislaine, a senhora está acompanhada pelo doutor? Henrique. Doutor Henrique, passa a sua vaga ali para o Lucas, para sua ordem. Posso ir, Lucas? Senhora Crislaine, a senhora está acompanhando seu advogado, então a senhora está amparada pelo princípio constitucional da ampla defesa do contraditório, né? Repito, se ela não souber, diga que não sei, tá? Mas quanto mais a senhora contribuir para essa comissão especial de inquérito, melhor será para nós concluirmos e dar uma resposta, não só à sociedade, como os órgãos fiscalizadores, porque essa é a nossa função, ok? Qual o seu nome completo e a sua formação profissional? Crislaine Vieira Rodrigues da Rocha e eu sou técnica em análises clínicas. Crislaine, só pedir você se aproximar um pouco do microfone, tá? Pode ficar à vontade. Vai tirar também? Vai tirar também? A senhora já respondeu a segunda pergunta, então eu vou para a terceira. O técnico possui alguma especialização ou treinamento específico? Não entendi. Tá, vamos lá. A empresa que a senhora trabalha, ela consegue a senhora algum treinamento específico para o serviço que a senhora, para a função que a senhora exerce? Sim, quando eu entrei, sim. O técnico está ciente das responsabilidades e limitações de sua atuação? Sim. Onde a depoente presta seus serviços, em qual unidade de saúde? Então, eu presto serviço no João Arruda. Para qual empresa? O LACE, né? Saúde e Diagnóstico. Quais os procedimentos padrão utilizados para a realização dos exames de laboratório? Então, essa parte aí não é muito do meu lado, eu sou mais da parte da coleta. Entendeu? Eu sou coletora. A depoente sabe informar como é feito o controle de qualidade dos exames realizados pela empresa? Então, isso é com o responsável técnico, o Dr. Gilmar. Eu volto a afirmar, eu sou da parte da coleta. Ok. O laboratório Saúde e Diagnóstico possui algum tipo de acreditação ou certificação? Então, esses detalhes eu não sei lhe informar, seria só com o Dr. Gilmar mesmo. A senhora sabe informar quais seriam os indicadores de desempenho utilizados para avaliar a qualidade dos resultados? Não? Como é feita a rastreabilidade das amostras, desde a coleta até a liberação dos resultados? Como assim? Como que é feito? Ele sai, a senhora colhe, ele sai de algum lugar e vai para algum lugar, né? Como que é feito isso? Isso. Então, no meu caso, que eu fico no João Arruda, eu faço a coleta, né? A coleta é de 7 às 9 horas da manhã e uma outra pessoa vai e pega o material. Aí, daí para lá eu já não sei como é que funciona, porque eu fico no João Arruda de 7 às 4. Quanto tempo, em média, os materiais recolhidos, que a gente chama de exames, né?
o sangue recolhido podem ficar fora de local climatizado? Então, 3 horas, entre 3 e 4 horas, que é o período que vão pegar o material. No dia 14 de agosto corrente, o vereador Paulo Soares de Lira realizou diligência pessoal no ambulatório. Sim. E constatou a ausência de centrífuga no local. A senhora confirma? Então, sim, porque naquele dia eu até havia informado que a centrífuga tinha dado um problema, um defeito, há 15 dias atrás, um pouco mais de 15 dias. Então, naquele momento exato, não tinha centrífuga. Lá no João Arruda, né? Então, Cristiane, você relatou naquele dia que há 15 dias que estava sendo centrífuga. Isso. Só que naquela mesma semana, na segunda-feira, houve a CEI aqui, que é a Comissão Especial de Inquérito. E o seu Gilmar, junto com os seus advogados, afirmaram a essa comissão que a centrífuga estava lá. Então, mas aí então tem que ver com ele, né? Só para deixar. A depoente sabe precisar quanto tempo, em média, os materiais recolhidos suportam em não serem centrifugados? Quanto tempo eles podem ficar sem centrífuga? Então, é o mesmo período que o prazo de 3 a 4 horas, entendeu? As meninas vão lá, recolhem o material e levam para o hospital para centrifugar. Quando tem a centrífuga lá, quando voltou a centrífuga, eu mesmo centrifugo, entendeu? A centrífuga é um aparelho indispensável para o resultado dos exames de análise químicas? Dentro do laboratório tem que ter uma centrífuga, tem que separar o sangue do soro. Mas não necessariamente eu tenho que centrifugar como coletor, entendeu? O material pode chegar no laboratório tranquilamente, que não vai haver alteração nenhuma. É centrifugado no laboratório. Cristiane, só mais uma informação, queria te pedir. Hoje a centrífuga está funcionando? Sim. Está? Sim. Hoje a centrífuga está funcionando. Tem uma centrífuga lá. Inclusive, no mesmo Qual dia dia? que o senhor esteve lá, a centrífuga chegou. Poucas horas depois a centrífuga chegou. Isso, antes da notificação, né, que eu recebi. Para depor aqui. A Roberta me deu. Senhora Crislane, todas as perguntas foram feitas, mas alguma coisa a senhora pode querer acrescentar, porque não foi me perguntado. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só quero pontuar o lance da centrífuga, que não tem, assim, estava sem a centrífuga, mas os exames não deixaram de centrifugar, tá? Foram todos eles centrifugados. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu até no dia, eu vou fazer essa pergunta à senhora. Esse material, ele é levado para o laboratório de que forma? Na bolsa térmica do laboratório, tudo direitinho. Tá, ok, muito obrigado, tá? Chamo para depor doutor Ariovaldo. Não. Sou Ariovaldo. O doutor advogado, o senhor Ariovaldo, quiser ficar ao lado dele, pode ficar. Tá ok aí? Tá, só poderia então só acostar só a abelha para o senhor Lucas fazer a sua identificação. Doutor Ariovaldo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por comparecer. Tudo bem. Doutor Ariovaldo, o senhor poderia fornecer seu nome completo e a sua formação profissional? Ariovaldo Santana da Rocha Filho, sou médico patologista.
ou anatomopatologista. Lucas, conseguiu identificar? O depoente é sócio proprietário de laboratório contratado pela empresa aqui investigada? Sim, DLC. Qual o nome da empresa? DLC Diagnóstico. Há quanto tempo a sua empresa presta serviços para a empresa Gilmar Barros da Silva, Centro de Diagnóstico? Creio eu que desde julho ou agosto, uma coisa assim, de 2023. Quais os laboratórios que a sua empresa é conveniada ou contratada? O senhor pode identificar, precisa todas, algumas. São vários, né? Não entendi a pergunta. Para os quais nós trabalhamos ou os quais trabalham para nós? Isso? Vamos um exemplo, a Gilmar Barros é uma. Ah, sim. Tem vários laboratórios. Tem laboratório anticorpos, mais ligados à anatomia patológica, né? E análises clínicas também, a gente presta serviço. O senhor pode citar algum? Pode, a gente trabalha para o Blessing, que é um laboratório também, terceirizado, Lipase, Rio Labor, tem alguns. O depoente, além de sócio, é o responsável técnico também da sua empresa? Do DLC, sim. Onde fica a sede da empresa e onde são analisados os materiais recolhidos? No centro do Rio de Janeiro. O senhor poderia dizer o local? Avenida Churchill, 94. Centro do Rio. Onde são analisados e realizados os resultados dos exames laboratoriais? Nesse mesmo endereço? Sim. Doutor Leopoldo, consta nos autos dessa comissão especial de inquérito, precisamente nas folhas 43 e 44, resultados dos exames da paciente Érica Santos da Silva. São 2 resultados de exames laboratoriais onde consta material útil, sendo que no resultado de folhas 43 consta colecistite crônica litiásica. E no segundo resultado, de folhas 44, consta cervicite crônica leve. Esta comissão especial de inquérito fez uma consulta e constatou que colecistite crônica litiásica se trata de uma inflamação crônica de vesícula basilar. Biliar, desculpa. Causada por cálculos biliares e caracterizada por crises recorrentes de dor, cólicas biliares. Enquanto a cervicite crônica leve é uma inflamação persistente do colo de útero, que pode ser causada por infecções de longa duração ou irritações não infecciosas, como produtos químicos ou trauma. Diante de tal divergência, eu pergunto, qual resultado está correto? O resultado foi revisto até pela nosso sistema de qualidade interna, né? E reencaminhamos ao laboratório do Gilmar, né? Acho que é Saúde Diagnóstico, né? Para poder fazer essa correção. Um útero, o colega que deve ter analisado, deve ter até visto que isso não é irrelevante, porque não é dali. Mas o diagnóstico principal da paciente é o leiomioma, que é uma tumoração muito comum, né, no útero. E a cervicite é um processo inflamatório leve do colo uterino, que faz parte do útero. O útero é dividido em corpo e colo uterino. O senhor falou então, colega, né? Mas é um colega médico, né? Porque algum cirurgião recebeu esse resultado. Tá, mas o senhor que constatou esse resultado. Não, então, eu não recebi reclamação. Não veio nenhuma. Não foi apontada uma reclamação. Foi feito pelo próprio sistema nosso de qualidade que viu que precisaria mudar para cervicite e foi então elaborado um laudo de revisão. Na anatomia patológica é muito comum ter revisões, porque é 100% humano, né? Não tem uma análise de máquina nem nada disso. Eu não sei se o senhor tomou conhecimento, mas consta nos autos,
O senhor Gilmar, ele informou para essa comissão no dia do seu depoimento que se tratou de um erro de digitação. Provavelmente. Eu não tenho como te afirmar se foi sistema, alguma coisa que aconteceu. O senhor, como médico responsável técnico, como o senhor avalia um erro de digitação, como a doutora Joelma falou aqui agora sobre o caso dela, na função dela, mas como o senhor avalia um erro diagnóstico de um paciente que pode estar necessitando de um certo tratamento, e esse erro diagnóstico, como as médicas aqui já informaram, eles induzem até o médico a erro e influenciam no tratamento. Seria, no entendimento de vocês, sobre desculpe a franqueza, mas seria tão razoável um mero erro de digitação, no qual está a vida da pessoa que está em risco? Então, nesse caso, não traz prejuízo nenhum para o paciente, porque é nítido e notório que trata-se de uma questão de digitação, provavelmente de digitação, não sei dizer se foi sistema, o que foi, mas nitidamente não é dali. Então, qualquer colega não faria nada com esse resultado. Ele imediatamente entraria em contato ou ia ignorar. Entendeu? Porque não tem repercussão nenhuma diferenciada para o paciente. Tá, diante desse mesmo fato, como chegou ao conhecimento do senhor esse erro? Foi feito pelos todos os laudos emitidos, até por controle de qualidade, são revistos de tempos em tempos. Então a gente passa uma leitura em todos eles, sendo solicitado ou não. A partir dali, notamos esse caso. O senhor é... E fizemos a correção. Para saúde diagnóstica. O senhor Gilmar falou aqui na situação, no momento anterior, no seu depoimento, que existe alguma diversidade de exames. Umas ele faz, outro laboratório faz, inclusive a do senhor faz uma diferença. O senhor pode informar essa comissão qual o tipo de exames que o senhor faz para o laboratório do Gilmar? Nós fazemos os exames anatomopatológicos, são resultados de biópsia, né? Normalmente um processo cirúrgico, tira por algum motivo, pode ser, enfim, normalmente se espera que seja câncer ou um processo inflamatório sem uma causa muito explícita, mas normalmente são tecidos. A anatomia patológica estuda tecidos, a gente não estuda coleta de sangue, urina, fezes, nada disso. Só tecidos, normalmente em busca de câncer ou para excluir que haja câncer. Então é biópsia, citologia, imunistoquímica, que são análises em cima do próprio tecido. O laboratório do depoente, ele utiliza equipamentos adequados para cada tipo de exame? Com certeza. O laboratório segue os procedimentos adequados para a coleta e armazenamento das amostras? Com certeza. Inclusive da vigilância sanitária, óbvio, e da Sociedade de Patologia, Sociedade Brasileira de Patologia. Os procedimentos de segurança, eles são seguidos pelos profissionais do laboratório ou pelo próprio senhor, que é médico responsável? Por quem? Nós temos todos os colaboradores, no caso, treinados, todas as certificações eles possuem para adequação e seguimos os padrões que eu lhe falei. O laboratório possui algum sistema de treinamento contínuo para os seus profissionais? Sim, com certeza. Em caso de resultado de exames laboratoriais divergentes dos resultados de exames realizados em outros laboratórios, qual o procedimento adotado pela sua empresa? Quando nós recebemos um exame de fora... existe, vamos supor, no Gilmar, o senhor pôde presenciar aqui, que as médicas mesmo falaram que pede para fazer um outro exame em outro laboratório. Ou seja, porque existe uma divergência. Pode falar. Desculpa. Existe sempre um controle de qualidade interno, de revisão interna entre médicos. Não sou só eu que vejo o exame, 2, às vezes 3 são vistos. E quando o exame vem de fora para que eu reveja, é solicitado o laudo original, é solicitado que material que é e o pedido da revisão. Porque na anatomia patológica, a interpretação de hoje pode ser diferente amanhã, porque as doenças evoluem, a gente pode buscar o estudo daquele material antigo para rever o que a gente poderia acrescentar. Muitas técnicas são lançadas depois de um tempo, então busca-se analisar se aquele material tinha, exemplo, câncer de mama. Câncer de mama tem lá um antígeno
que foi descoberta agora, vamos dizer. Aí, quem teve câncer de mama 2 anos atrás nem sabia que existia isso. Então, existe a possibilidade de revisitar os exames. Então, toda vez que a gente tem alguma revisão para fazer, nós pedimos o porquê daquela revisão, para saber se é um motivo prognóstico, enfim, terapêutico, e a gente emite um laudo avisando se há divergência ou não, inclusive para o laboratório de origem. O senhor presenciou aqui, já tivemos a sessão anterior também de testemunho, mas o senhor pôde observar que o que nós estamos mais combatendo aqui, mais apurando, é os erros de diagnóstico. O senhor já pôde observar, seus próprios colegas de profissão confirmaram que existem esses erros. A empresa do senhor, quando existem esses erros, o senhor tem algum procedimento, sem ser aquele de comunicação, ou algum procedimento laboratorial para evitar que esses erros possam acontecer? Sim, a gente chama de não conformidades, né? Todas as não conformidades são tratadas e aí depende de cada tipo de não conformidade. A gente revisita todos os processos que geram aquele resultado, revisita os funcionários colaboradores, revisita equipamentos que foram utilizados, os colegas que laudaram, sistema que laudou, e a gente também entra em contato, óbvio, com a origem para poder explicar o que aconteceu e buscar soluções. Nesse caso específico, não teve nenhuma repercussão, porque é nitidamente um processo inflamatório leve, não se faz nada além disso. Até porque já tirou o órgão, não tem o que tratar do órgão, né? Então é um pós-operatório que a gente trata. O senhor deseja acrescentar algum fato ou esclarecer, fazer algum esclarecimento que possa contribuir? Olha, só me colocar à disposição para trabalhar da melhor forma com vocês. Ok, então agradeço, presidente, o senhor. Presidente, todas as perguntas respondidas, né? Então, a parte desse procurador aqui já está encerrada. Passo a palavra para a excelência poder fazer suas perguntas. Os membros desta Comissão Especial de Inquérito desejam fazer algumas considerações? Assim declaro encerrada essa sessão. Agradeço a presença de todos e tenham uma boa tarde. Mano, ainda não mexi não, só exportei.